Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desta quinta-feira, dia 14 de outubro de 2021, 28ª semana do Tempo Comum. A cor litúrgica é a verde e o santo do dia é São Calixto. Hoje nós vamos falar um pouquinho do santo de ontem, Santo Eduardo ou Santo Eduardo III, rei da Inglaterra, tá? Na época que a Inglaterra ainda era católica, porque houve uma cisão, né? Inclusive com a interferência real de um outro rei lá para frente, lá não é do tempo de Santo Eduardo, é de um outro rei, né? No tempo da Idade Moderna, que resolveu a partir de como diz, a partir de um desejo pessoal de se separar da esposa para ficar com a amante, ele rachou com a Igreja Católica, tá? E fundou a Igreja Anglicana. É que me foge o nome do rei, tá? Eu lembro do nome da amante, o pivô da história, Ana Bolena. E ainda por cima ela não sobrevive nesse casamento. Se não me engano, ela é decapitada depois. Quer dizer, então virou uma bagunça, assim, a questão marital, sabe? Tem umas treta e umas fofoca feia aí nesse caso. Mas quem perdeu foi a Igreja Católica, né? Então, a partir dali, dessa situação desse futuro rei, é que acontece, então, o surgimento da Igreja Anglicana. Ela lembra muito o rito da Igreja Católica Romana, certo? E vocês devem ter visto esse ano, né, 2021, o falecimento do príncipe Philip, o príncipe consorte, né, casado com a rainha Elizabeth, nunca seria rei, é o príncipe consorte, quem é a dona do trono todo é a rainha Elizabeth, tá? Segunda. Vocês viram mais ou menos o rito lá, como é que foi o rito fúnebre e as roupas também muito parecidas, né? Da Igreja Católica. Bom, mas com relação a Santo Eduardo, então esse é o tema, né? Santo Eduardo III, ele teve várias virtudes, né, durante seu reinado, não teve filhos, ele casou, era casado, mas ele tinha uma relação com a esposa como se fossem irmãos, então não havia relações conjugais. Isso não significa que a pessoa não possa ser santa, porque qual que é o caso? Tem alguns casos emblemáticos, né, de santos, beatos, né, que até é do século XX, inclusive, né, mas o caso talvez mais emblemático nesse quesito de que a questão da sexualidade dentro do regime conjugal e que possa levar à santidade, à santificação do casal, ela não é, desculpa, ela não é o fator de queda da pessoa, mas a questão da intenção do ato, enfim, aí é a maturidade de cada um, né, a visão de cada um, que é os pais de Santa Teresinha, e tem um caso de uma doutora, né, que teve vários filhos e depois morreu, e acho que ela é beata, é lá da Itália, eu esqueci, é muito nome, eu tô que nem uma professora da época da faculdade, eu esqueci o nome, mas é muita informação, né, mas existem casos de pessoas, ou então agora, parece que tem uma moça que é como é que é o processo de beatificação dela, né? É a noiva. A moça acho que não teve relações com o rapaz, não conseguiu também chegar no casamento, mas ela está sendo declarada que está a caminho dos altares dos santos, né, gente? Então isso é muito bacana, muito legal. Tá? Então também não é para gente entrar em crise, escrúpulos em excesso, até por conta dessas situações, né, que possam indicar que, dependendo da nossa situação, casado, solteiro, né, tem muito solteiro que pode parar mesmo no inferno, mesmo dizendo que eu sou católico, isso e aquilo, e fazendo bobeira por aí, né, como diz, a falta de caridade pode ser uma grande trave para entrarmos no reino dos céus, né, tá? Então, Santo Eduardo, o que foi de extraordinário, na verdade?
Bom, teve uma vida casta, foi justo, sofreu desterro, depois voltou, né, passou por umas tribulações. Quando foram abrir o túmulo dele, acho que um tempo depois, viram que o corpo estava incorrupto. E isso era um grande indicativo na época para ser declarado santo. Então isso foi levado em conta e era considerado o padroeiro da Inglaterra, mas ele foi retirado, né? Até um período da história da Inglaterra, Santo Eduardo III foi o padroeiro da Inglaterra. Talvez por algumas questões, né? Porque como não sabe, tem aquelas questões de família, linhagens familiares, de repente foi alguma questão política, não sei, é uma especulação minha. Ele não foi mais considerado padroeiro da Inglaterra e sim foi colocado São Jorge Guerreiro, que não é o que você deve estar acostumado a ver dentro do sincretismo afro-brasileiro, tá? É o verdadeiro São Jorge, né, que era um soldado, certo? E ele é agora o padroeiro oficial da Inglaterra, né? Mas, de qualquer forma, acompanhe lá, procure saber mais detalhes sobre a história desse santo, eu achei bem bacana, não conhecia. E eu sou, assim, uma pessoa muito cética ainda, eu vou ser bem franca em falar. Eu ainda sou uma pessoa muito cética com relação a santos, reis e rainhas, sabe? Como é que eu vou explicar? Talvez por conta também do preconceito dentro da faculdade, né? Querendo ou não, não sei se era para ganhar destaque dentro da Igreja Católica e tudo, mas também não dá para tirar algumas situações como essa. Então, essa eu até acredito que o rei teve um caminho de santidade devido ao seu corpo incorrupto, né? Que é um dos sinais, assim, né? De que levou uma vida santa. Não confundir vida boa com vida santa, né? Nem sempre a vida boa leva para a santidade. Tá certo? Muito bem. Vamos então. Bom, esse era o pitaco do dia, tá? Sobre o São Calixto eu vou ainda pesquisar. Eu estou gravando os áudios antecipados, então um pouco de paciência, por favor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, já passou o feriado, já passou o descanso e já passou o dia de Nossa Senhora. Eu espero que vocês tenham tido um ótimo período de Nossa Senhora. Você tenha ido para a missa, tenha agradecido lá tudo que você recebeu, daquilo que você pediu para Nossa Senhora, tá? Nossa Senhora Aparecida. Lembrando que não foi só dia de Nossa Senhora, foi dia de Nossa Senhora do Pilar e também do Beato Carlo Acutis, certo? E vamos nessa devoção, né? Vamos seguir firme. Você que é influenciador aí, influenciador das redes sociais, você tem que se espelhar um pouco, pedir que o Beato Carlo Acutis te oriente, né? Nessa vida. Assim como eu também consagrei o meu humilde perfil do Instagram para ele. Que ele seja, a mensagem que ele passou de vida seja impactante para as nossas vidas enquanto pessoas que lidam com esse tipo de comunicação, tá? Muito bem, vamos iniciar com uma oração ao anjo da guarda do Brasil. Ó Deus, cuja providência não conhece limites, vós nos concedestes um anjo que vela sobre a nossa nação. Nós o suplicamos que, com o auxílio deste divino guardião, conservemos a fé, a esperança e a caridade, vivendo na paz e na concórdia nesta terra de Santa Cruz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos para a oração a São José. Pai nosso, uma Ave Maria, um glória ao Pai, para todos os padres, doentes, falecidos, velhinhos, né, padres já idosos que não estão mais fazendo os serviços de altar, né? Deve ter, né? Para também os presbíteros, freis, monges, que são padres, né, fazem o sacrifício do Senhor Jesus ali no Santo Altar durante a missa. Padres também, que estão com uma crise vocacional, né? Porque a crise vocacional, a crise existencial em Cristo, ou pela falta de Cristo, ela acontece em qualquer momento da nossa vida, não é só com a juventude, mas também no período em que o corpo, como literalmente a gente fala, o peso da idade. Olha, gente, depois dos 40 anos, o peso da idade vem com muita força,
Você não tem aquela agilidade, não dá para carregar mais peso, tudo fica um pouquinho difícil, dá desânimo, dá umas coisas aradas aí, né? Por mais que seja exaltado fazer exercício físico, aí você vê aquelas mulheres de 60 anos, assim, entre 55 a 60 anos, umas bonitonas ainda. Mas, gente, isso é só fachada, né? Se tiver com saúde, ótimo, mas a gente não sabe o dia de amanhã, gente, tá? Então, rezar também por eles. Rezando pro Papa Francisco, Papa Emérito Bento XVI, não podemos esquecer deles, né? E recordando que esse mês é o mês das missões, é o tema da Rede Mundial de Oração do Papa, é o tema que, assim, da Igreja do Brasil também, é o mês do Rosário e vamos fazer um preparatório, beleza? Fazer um preparatório já para o esquenta de novembro. O que é o mês de novembro? É para as almas do purgatório. Então, por favor, jejum, penitência, mortificações, orações para as almas do purgatório, recordando já, para você não ser pego assim com as calças curtas. Esse é um termo antigo, né? Aí vai chamar coisa de gringe. Aliás, tem uma propaganda, eu não concordo com aquela propaganda, porque falam que parece que é uma coisa boa, mas não é. Não é. Inconscientemente querem enfiar um negócio, uma verdade relativizada que não é verdade, é uma inverdade. Dizer que todo conhecimento estava nas mãos dos mais idosos, que têm conhecimento, mas temos que deixar para as gerações mais novas, porque as coisas antigas são coisa de cringe. Pois é, o problema, minha gente, é o seguinte, é uma propaganda aí acho que é de um grupo de comunicação, é muito bonitinho, mas é muito feio. Porque no final das contas, lá para frente, isso aí vai ser resgatado, o lado, entre aspas, cringe. E quando eu falo, entre aspas, cringe, é uma visão minha, tá? Pode falar que eu tenho mente doentia. Mas vai estudar também, vai ler um pouquinho mais a respeito. Se hoje em dia as pessoas buscam algo parecido com estar integrado numa comunidade, não tô falando, presta atenção, não tô falando nada de católico, eu tô falando inclusive daquele meu pezinho lá no mundo esotérico. Todo mundo tem um sonho de se congregar e se agregar numa comunidade em que as pessoas pensam igual, que sejam aceitas como elas são. E aí, independente da escolha sexual, se vai ter cabelo azul, se vai ficar careca, se tem doença, se não tem doença, entendeu? No fundo, todo mundo quer se agregar. E isso tem um lado tribal mesmo, né? Por que às vezes as pessoas, eu penso assim, por que as pessoas querem tanto fazer parte de um lado esotérico? Porque dentro do esoterismo, e às vezes em comunidades que falam de Jesus, estudam a Bíblia, mas aí fica aquela coisa solta, eu não sou católico, não sou protestante, não sou nada. Inclusive, numa região aqui perto tem um grupo que prepara um chá maravilhoso. Eles sobrevivem, a comunidade deles vive a partir da seleção de um chá. O nome do chá chama tribal, inclusive. É gostoso também. É bem bom. Só que eles vivem numa comunidade em que falam de Jesus, se não me engano é isso. Tem um líder, é uma seita, né? Eu já topei com um povo lá que, tipo, uma moça, inclusive, veio de Nova York para se integrar a essa comunidade, para viver numa coisa mais simples. Veja bem, a menina veio de Nova York para morar em Campo Largo. Para viver em comunidade, praticamente no meio da parte rural. Não vou dizer meio do mato, porque não é tão mato mais, né? Por mais que falem Jesus e tudo, se vistam com saia, as mulheres com cabelão e tudo, é uma seita, entendeu? Mas é uma questão de se integrar numa comunidade que as pessoas se ajudam efetivamente com todos os problemas, do que ficar um furando os olhos do outro. Porque não adianta, gente. Você vai pegar um emprego, sempre vai ter um invejoso, aquele que vai te derrubar, aquele que não vai te respeitar, entendeu? Aquele que às vezes você se apega, mas depois o cara, sei lá, vira a cabeça, vai embora. Aí você se apegou àquela pessoa que foi embora e vice-versa, entendeu? Na família, às vezes acontecem essas situações. Eu não sei porque que tem gente que faz filho para depois humilhar o filho ou o filho humilhar a mãe. Tem tudo, gente.
E fora os pais e mães que mimam tanto as crianças que a gente tá criando um bando de chato, que depois despreza tudo o que veio antes. Eu não sei o que é o mais desprezível, né, gente? Então, qual que é a crítica dessa propaganda que eu vi? Tá, eu faço parte do cringe, mas lá na frente, Jung explica, tá? O pessoal que é da linha de Jung vai explicar. No fundo, todo mundo quer se unir num lado tribal mesmo, de comunidade, nem que seja via Twitter, via Facebook, via Instagram, via qualquer coisa. Mesmo na parte católica, evangélica, de seita, não interessa. Ou esotérica, do capeta também, né? Gente que adora o Lúcifer. Tem de tudo, meu filho. Por quê? Para se sentir pertença de se congregar com o povo aí. Então a gente tem que ter noção clara das coisas. Eu penso, entendeu? Essa é uma coisa que ninguém pensa mesmo. As pessoas, vou montar família, vou casar com fulano, o fulano tem que atender meus desejos, não sei o quê, depois não sabe por que separa, casa separa, casa separa. Parece a piada do Jô Soares, né, dos antigamente. Quem tem minha idade para mais vai saber, tinha um programa lá, Vivo Gordo. Aí ele era vestido de padre, tinha um auxiliar dele, e ele criticando, eu não aguento mais esses casais que falam casa separa, casa separa, casa separa. E que é hoje, né? Casa separa, casa separa. Ele era visionário, né? Jô Soares era visionário, ele já estava vendo que o negócio ia arredondar nisso. Era uma crítica, tanto à Igreja Católica, mas também a crítica a uma sociedade que já estava entrando em curto-circuito com relação a relacionamentos, né? Saudade do Jô Soares, viu? Sabe? Então, gente, não adianta desprezar, dizer que o futuro está nas mãos dos jovens, porque o jovem não tem a maturidade nem de conhecimento, nem do uso do conhecimento, nem da sabedoria para dizer que vai ensinar alguma coisa. O máximo que vai ensinar é as novas tecnologias, esse novo conhecimento. Mas só isso. No fundo, eu estou dizendo, no fundo, esses jovens e o futuro próximo, as pessoas vão querer se agregar em pequenos nichos para morar junto, para fazer comunidade acontecer. Por isso que às vezes o jovem não fica na comunidade católica ali do grupo de jovens, porque ele não sente a verdade acontecer, não sente Jesus acontecendo ali. Então, se não há Jesus, nem no meio, que eu já contei, né, no áudio de ontem ou anteontem, que eu vi uma pessoa fez um carrossel no Instagram com cada frei de idade colocava seu nome no papelzinho e dava conselhos aos jovens. Não tinha Jesus. 10 fotos, 10 senhores, freis, capuchinhos, não falaram de Jesus. Não falaram nada. Falaram, sabe, coisa de coach, coisa assim, bobinha, água com açúcar, autoajuda, água com açúcar. Gente, não. Desculpa, não... Cadê a verdade? Cadê Jesus, entendeu? Isso não é só radicalismo. Se eu tô aqui gastando o meu tempo, teus ouvidos, para falar de Jesus, um mínimo é te alertar, não seja enganado com as coisas do mundo, porque mesmo o mais velhinho frei, o mais velhinho padre, vai estar com o pé no mundo lá, tipo Raimundo, católico Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo, sabe? Ou os dois no mundo também, né? Aí vai ter crise vocacional depois dos 90 anos. Ai, por que eu virei padre? Pelo amor de Deus, gente. Quer dizer, então que jogou... Jesus não foi nada, né? Não dá pra culpar... Eu não tô colocando aqui ideologia de cada padre ou de cada freio. Não tô dizendo isso. Só que é preciso termos pé no chão também. Cada um fez sua escolha. E cada um em sua vocação. Eu na minha solteirice, você na sua situação, que eu não sei qual é aí, não pretendo saber, você tem que saber que Jesus tem que estar no meio, e mesmo que a gente faça besteira, tipo, tá, em vez de ler a Bíblia ou ler um livro católico, né, que agora, nossa, eu participo de um grupo, quer dizer, participo não, eu acompanho um perfil no Telegram. Telegram é mais amplo que o WhatsApp, né? E não vou falar o nome, porque senão pode ser que faça um bloco lá gigante, mas é um link onde tem vários livros católicos em espanhol, inglês e português. PDFs, assim, maravilhosos. É de acabar com a memória do celular, né?
Nem isso eu tô lendo. O que eu tô fazendo? Adivinha, né? Acompanhando um reality show, fazendo 2 joguinhos no celular e perdendo tempo com isso. E fazendo costura, né? A costura ainda é importante. Mas, sabe? E ainda, amanhã tem missa. Amanhã tem novena. Amanhã Nossa Senhora, né? Aí vou com a maior cara de pau, passa um óleo de peroba na cara, né? Oi, Nossa Senhora, eu vim aqui pra novena. Aí o que eu tô fazendo? Esse ano, já que começou tardiamente, né? Voltamos com as novenas e tudo aqui no território, um território aqui paroquial. É só agradecer e pedir pelos outros, né? É isso. Mas, como diz, né? E hoje eu não tava com vontade, mas era o primeiro dia, então já recomeçou os novenários, terminei uma. Hoje começou outra, quer dizer, eu tô falando na quinta-feira, o áudio é da quinta, mas eu tô falando, gravando na quarta. Então eu fui e fiz tudo isso. Não que eu seja a melhor pessoa do mundo, mas mesmo assim eu tenho que colocar Jesus no meio de tudo, gente. Né? Com a canseira que eu tava, com a sensação ruim que eu tava, com essa troca de estação, assim, uma hora tá quente, uma hora tá frio, depois chovendo, depois agora seca, depois agora calor de repente, um calorzão agora. Né? Aí sai tudo esbaforida do meio das roupas de lã e vamos que vamos. Não tô dizendo que eu tô fazendo certo, mas eu tô dizendo que não dá para abandonar, mesmo com a maior cara de Judas Iscariotes, ai, oi, né? Chega lá. Pelo menos tentando ser Pedro, né? Na história de cada um. Então vamos lá. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo de Maria Virgem, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. E com esta confiança vem a vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações, Jesus e de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem. A primeira leitura de hoje é Romanos 3, versículos 21 a 30. Irmãos, agora sem depender do regime da lei, a justiça de Deus se manifestou, atestada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus essa que se realiza mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que têm a fé. Pois, diante desta justiça, não há distinção. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus, e a justificação se dá gratuitamente por sua graça, em virtude da redenção realizada em Jesus Cristo. Deus destinou Jesus Cristo a ser, por seu próprio sangue, instrumento de expiação mediante a realidade da fé. Assim, Deus mostrou sua justiça em ter deixado sem castigo os pecados cometidos outrora, no tempo de sua tolerância. Assim, ainda ele demonstra sua justiça no tempo presente, para ser ele mesmo justo e tornar justo aquele que vive a partir da fé em Jesus. Onde estaria então o direito de alguém se gloriar? Foi excluído. Por qual lei? Pela lei das obras? Absolutamente não, mas sim pela lei da fé. E com efeito, julgamos que o homem é justificado pela fé, sem a prática da lei judaica. Acaso Deus é só dos judeus? Não, não é também Deus dos pagãos? Sim, é também Deus dos pagãos, pois Deus é um só. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 129 com o refrão: no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor de minha prece. No Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção.
Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, eu vos temo e em vós espero. No Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. No Senhor ponho a minha esperança e espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. No Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Evangelho de hoje, Lucas 11, versículos 47 a 54. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a essa geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, estão pedidas contas diante disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmo não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Muito bem. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos recordar o evangelho desse domingo, dia 10 de outubro, o 28º domingo do tempo comum. Marcos 10, versículos 17 a 30, em que um jovem se apresenta a Jesus, chama ele de bom mestre e pergunta o que posso fazer para receber a vida eterna. Aí tem uma coisa bem interessante, olha só. Hoje eu vou fazer uma breve análise aqui da leitura de hoje. Na realidade, vamos começar com as primeiras leituras. No começo da semana até para cá, a primeira leitura são cartas de São Paulo. E ele tem feito não sei o termo, tá? Mas ele tem feito uma espécie de comparativo entre o povo judeu e os pagãos. E hoje, São Paulo vai dizer, não há distinção de pessoas. Deus é Deus tanto dos judeus, do povo escolhido, quanto dos pagãos. E não podemos esquecer que São Paulo é o apóstolo de Cristo, em Cristo e para Cristo, anunciador dos pagãos. Tá? Principalmente ele evangelizou um território bem idólatra, né? Que era o Mediterrâneo, ali na Grécia, Roma e Ásia Menor. Tá? E ele se considera apóstolo. Provavelmente foi o Espírito Santo que revelou isso para ele. Mesmo não tendo conhecido, convivido, ouvido e visto Jesus Cristo, ele se considerou e tem que ser considerado, porque ele está na glória de Deus, vivinho da Silva com Nossa Senhora e todo mundo, os santos, né? Como o apóstolo dos gentios, dos pagãos, tá? Esse é um detalhe importante que eu gostaria que vocês observassem nas leituras e se fosse retomada as leituras desta semana, as primeiras leituras. No Evangelho, Jesus está sendo tentado, está sendo atacado pelos mestres da lei. Por quê? Porque ele é a verdade, o caminho e a vida, então ele tem que apontar uns erros aí. E o que temos observado, e a gente vai fazer no caso eu, né, não a gente, faremos o paralelo aí com a pergunta do moço rico, tá? O jovem rico que não consegue se desfazer das riquezas. A pergunta é interessante. Bom, mestre, o que eu posso fazer para receber a vida eterna? Liturgia de domingo. O que eu devo fazer? Bom, primeiro ele já dá uma cortada falando, sou bom mestre, né? Eu não sou bom, só Deus é bom. Ele não queria ainda afirmar que é o Messias, certo? Porque a hora não chegou ainda para ser revelada. Senão seria demais para a cabeça do povo. Mas ele fala assim, os 10 mandamentos. Tem observado os mandamentos? Tem seguido os mandamentos? Aí o jovem fala, tenho observado desde a minha juventude, ou seja, desde criança. Pois é, mas você abandonaria tudo em meu nome e me seguiria? Aí amarelou, arregou e foi embora.
Por outro lado, eu acho que a história dele não termina aí, entendeu? Eu acho que, no final das contas, aceitou Jesus e deu tudo. Deu um momento Nicodemos, o momento da dúvida, entendeu? Porque depois Nicodemos vai tentar também reafirmar, e próprio Nicodemos compra uma grande quantidade de óleo para perfumar o corpo de Cristo, então ele fez algo, né? Ele fez algo. O fazer em Cristo, então, observando também o evangelho de ontem, dia 13, deixa eu até puxar aqui, ainda bem que eu tô com o aplicativo da Canção Nova. Ontem, o evangelho do dia 13 dizia: ai de vocês que ficam fazendo dízimo de tudo que nem precisa, da hortelã, da camomila, sei lá, das hortelã da vida, entendeu? Não é isso que Deus quer, né? Vocês querem sinais de poder aqui na terra e tudo, porque vocês são fariseus, só que vocês não passam de túmulos caiados, é tudo bonitinho, mas tá tudo morto por dentro. E aí os fariseus estão loucos da vida com Jesus, né? Então, Jesus não é que está provocando, ele é provocado. Nós temos observado em várias leituras de evangelho do domingo, durante a semana, aí do período do tempo comum, Jesus é provocado. Ele é provocado. Por quê? Porque ele está fazendo o lado bom, aquilo que Deus quer fazer na terra, até porque Jesus vai assumir tudo isso, vai ser o dono da coisa toda. Então, por ser o dono da coisa toda, a coisa toda tem que se submeter a Jesus. E o povo não quer se submeter a Jesus, o povo principalmente que tem dinheiro, que tem poder, e às vezes não precisa ter dinheiro, é só o fato de ser o fariseu, entendeu? O naipe da pessoa lá, toda lindona, bonitona, bonitona não, bonitão, e dizer: eu sou o dono do conhecimento, você não sabe de nada, e ainda pisa na cabeça dos outros. Jesus quer ensinar a essas pessoas também, e ele fala, porque ele fala a verdade, porque ele é a própria verdade encarnada. Ele é Deus e homem, então ele tem todo o direito de chegar e peitar todo mundo com elegância, com amor, para dizer, tap, dá uns tapinha na cara do povo fariseu e fala: vocês estão tudo errado, vocês não se submetem a Deus e se acham os maiorais, só que vocês não são nada. E aí, né? Então ontem, o que Jesus criticou? Esse excesso de afazeres, ainda coloca na frente: estou fazendo a lei mosaica e eu vou para o reino dos céus. Ainda vomita isso. Esse que dói no coração de Jesus, do Sagrado Coração de Jesus. Por quê? Esse povo não vai para o reino dos céus. Só porque está fazendo o dízimo da hortelã, só porque está aparecendo para o povo, porque diz que faz a palavra acontecer, coloca as cargas para os outros, ainda impede os outros de entrar para o reino dos céus, e eles também não entram. Então essa, aí junta com a leitura de ontem e com a leitura de hoje, eu espero que você entenda, né? Aí você e eu vamos nos perguntar assim: e como é que a gente faz para entrar no reino dos céus? Bom, aí a gente volta para a liturgia de domingo, o evangelho de domingo, em que Pedro fala: nós abandonamos tudo. Aí vem a pergunta: o que eu e você abandonamos em nome de Cristo? Aqueles abandonos diários, penitência, mortificação, jejum, entendeu? Mas tem aqueles que você abandonou mesmo em nome de Cristo. Alguma coisa você abandonou. Eu abandonei. Porque senão, gente, eu seria que nem meus colegas que estão até hoje lá no esoterismo. São super pessoas, super gente boa, tem um coração magnífico, faz também a caridade, não é bem caridade, aí é filantropia acontecer, mas não abandonaram o lado esotérico, porque o esoterismo confere poder a algumas pessoas. Na verdade, não que o esoterismo confere poder mesmo, mas aquela ilusão do poder. Porque eu sei fazer reiki, porque eu sei fazer isso, porque eu sou uma bruxa boa, porque eu sei lidar com floral, porque eu sei lidar com numerologia, porque eu sei fazer mapa astral, porque eu sei fazer viagem astral, porque eu sei falar com os mestres de luz, tudo demônio, né? É isso que eles querem. Você acha que eu já não tentei evangelizar uns amigos e não deu certo? Não é mais meu amigo. Por quê? Porque ela prefere... Tem um caso que me dá uma dor no coração, que a pessoa é muito gente boa, ela tem tudo, só que a pessoa não quer se submeter ao Jesus Cristo sacramentado, ela não quer entrar de cabeça mesmo para entender o que é a liturgia. Vai na missa, mas tipo, por tabela. Só que ela transita na vida esotérica.
Gente, meu Deus. Tem. Por quê? E acende uma vela pro orixá, faz uns lances dos reiki, depois fala umas bobeiras, diz que quer fazer umas viagens astral, faz umas orações de poder da chama azul, violeta, do quinto dos infernos, mas não abandona o troço. E você acha que pra mim foi fácil abandonar tudo isso? Até a hora que eu vi a dinâmica da coisa toda, aí que eu quis abandonar mesmo, né? Mas demorou quantos anos? Foi pouco. De 2016 pra cá foi pouco. Não, 2016 não. De 2014 pra cá foi até pouco tempo. Perdi muito, mas ganhei muito. Ganhei bastante. Deus honrou. Nossa Senhora intercedeu. Ixi, Maria, foi um perrengue, né? Teve umas consequências, né? Mas eu fazer o quê? É a parte, né? Cada um tem uma escolha e a gente tem que assumir as gracinhas, né? Mas existe, gente. Você deve pensar assim, por que o povo vai pro esoterismo? Porque o esoterismo impele a pessoa, faz com que a pessoa acredite que é o Harry Potter da coisa toda. Ah, pare. Fica invocando coisa do capeta aí. Eu não gosto de Harry Potter, nunca gostei. Sabia? E dizem que aquilo não traz boas coisas, porque faz aquelas invocação, né? Invocação, sei lá, fala um troço lá, ou se autodenomina, aquilo não é legal. Tem muitos padres exorcistas que falam que aquilo é abrir caminho para muita coisa errada. E aí também tem outro problema que vamos agora vamos ver muito, e já estou vendo muito em muitas lojas de brinquedo e lojas que vendem coisas de festa para criança e festa para adulto, fantasias, pro Halloween, né? As abóbora, essas coisas que não deveria acontecer aqui. Porque eu lembro que na minha época, quem trouxe muito isso foram as aulinhas de inglês. Aí as escolas particulares começaram a fazer isso porque achou que é bacana, e fora que tem toda uma cultura de Hollywood sobre o Halloween, né? E agora a gente tem que depender do Padre Paulo Ricardo para fazer o Heavenween, né? Tem um nome lá. Fazer a festa do céu, né? Porque, gente, finados. Finados é dia 2, mas o que vem antes? Dia de Todos os Santos, dia 1º de novembro. Que o dia de Todos os Santos, nesse novembro de 2021, seja um bom prenúncio para que a gente entenda de fato o que é finados. Finados não é uma festa do Halloween, gente. Do dia 30, do dia das bruxas, né? Começa no dia 30. Ah, aliás, eu vou dar não é um spoiler, é um aviso. Aí eu já vou partir vou direto para o catecismo da Igreja Católica. Você que tem gato preto, gato branco, ou você conhece o vizinho que tem gato preto, gato branco, principalmente preto, galinha preta, segura os bichos, fala pros vizinhos, você também segura esses bichos, porque é o dia que o povo vai pegar esses bichos para fazer, eu ia falar um palavrão, vai fazer coisa arada no dia do Halloween. Inclusive, dias de santos, como Nossa Senhora Aparecida, também tem que tomar cuidado. O pessoal usa animais para fazer sacrifícios. Tá? Eu sei, não que eu faça, né, gente? Nunca fiz, nunca precisei fazer isso, mas é que eu ainda tenho um pouquinho de contato com o povo que cuida de animais abandonados. Isso era muito comum no Facebook, mesmo do pessoal esotérico, essa parte eu tenho que concordar com eles. Segure esses bichos com essa cor, ou qualquer bicho também, mas principalmente da cor de pelagem e penas pretas, porque o povo vai fazer porcariada. Cachorro preto não sei, mas também é bom segurar. Não faça doação de filhotes dessas cores, fique atento. Pode não ser agora para o período do Halloween, tá? Mas datas assim de santos, fique atento. Procure saber quem que é a pessoa que quer gato preto. Eu geralmente eu entro em pânico quando eu descubro que tem alguém querendo gato preto. Não sei. Eu prefiro nem doar os gato preto, entendeu? Eu não tenho, eu gosto de gato, tudo. Nunca faria nada assim com os gatinhos, mas é muita maldade. Fora que dizem que os gatos têm umas percepção, né? Dizem. Mas é aquela coisa, gente. É bom estar atento, né? É bom estar atento às coisas. Bom, vou fechar por aqui. Vamos para o parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, 1129. A Igreja afirma para os crentes os sacramentos da nova aliança são necessários à salvação.
A graça sacramental é a graça do Espírito Santo dada por Cristo e peculiar a cada sacramento. O Espírito cura e transforma os que os recebem, conformando-os com o Filho de Deus. O fruto da vida sacramental é que o Espírito de adoção deifica os fiéis, unindo-os vitalmente ao Filho único, o Salvador. Certo? Então fica aí para você que acha que nós católicos é tudo papa hóstia, né? A gente entra, se unifica com os então, quando a gente se unifica com os sacramentos, a gente recebe o sacramento da comunhão, a hóstia consagrada, Senhor Jesus sacramentado, Deus vivo, pãozinho, alimento do céu, pão do céu. Se estamos em estado de graça, com a confissão em dia, tal, ou arrependidos mesmo, diante de tantos pecados, mas firmes na nossa caminhada, nós estamos unidos à Santíssima Trindade e à nossa comunidade como irmãos em Cristo. Pelo menos é assim que eu entendi, tá? Gente, despeço-me por aqui, tenho que gravar ainda pelo menos o de sexta-feira. Fiquem em paz, na paz de Cristo, tá? Juízo aí pra vocês.